Salve, salve, alunos! Nós vamos iniciar hoje nossa aula sobre direitos humanos. Bom, o que são direitos humanos? Os direitos humanos é um monte de normas que possibilitam toda pessoa a ter direitos que são inegociáveis, como o direito à justiça, à liberdade, à igualdade, somente para ela estar viva, por ela existir. Essa conquista dos direitos humanos é muito recente, é do século XX, em um momento em que a humanidade ela não aguentava mais passar por crueldades e destruições, porque tinha já passado por 2 guerras mundiais. Então, nesse contexto de muito sofrimento, muitas mortes, nazismo, fascismo, surge os direitos humanos para assegurar que todas as pessoas tivessem direito à justiça, à liberdade e à igualdade. Ok? Então, é isso. A devastação deixada pela Segunda Guerra Mundial fez com que se tornasse, então, urgente um plano de reconstrução pós-guerra. E foi nesse espírito, então, de reconstrução que 50 nações, entre elas o Brasil, 50 países, entre elas o Brasil, se uniram na ONU, numa reunião da ONU em 1945. E nesse contexto desses países, nessa reconstrução pós-guerra, em 1948, é elaborada a Declaração Universal dos Direitos Humanos, através da Resolução 217-A da Assembleia das Nações Unidas. Direitos humanos. A declaração é vista como um marco para estabelecer o direito internacional entre todos os países, por estabelecer princípios, valores universais que devem ser respeitados pelos estados, pelos países. E foi o primeiro instrumento que reconheceu internacionalmente os direitos humanos e as liberdades individuais de todas as pessoas ao redor do mundo. Bom, que tipo de artigos contém essa declaração? Qual é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é reconhecida pela ONU? 1. Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotadas de razão e consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade. Então, primeiro, liberdade. Artigo 2. Então, assegura que você tem direito à liberdade, tem direito a gozar dessa liberdade, independente da sua raça, cor, sexo, língua ou religião, opinião política ou de outra natureza. Que não pode fazer distinção entre a condição, entre sua opinião política, jurídica, internacional. Artigo 3. Toda pessoa tem direito à vida. A liberdade é segurança. Ninguém será mantido em escravidão ou servidão. Olha lá que importante, né? Nós estamos numa região onde, por exemplo, lá em Patos de Minas, teve um caso, fazem 2 anos, de uma mulher que vivia em regime de escravidão, né? Então, acho importante a gente trazer isso, direitos humanos. Ninguém será mantido em escravidão ou servidão. Ninguém será submetido à tortura. Nós vivemos no Brasil um regime de ditadura onde várias pessoas foram torturadas. Toda pessoa tem o direito de ser e reconhecida como é. Todos são iguais perante a lei. O que acontece? É isso que a gente vê, será? Será que no Brasil é assim? Todos são iguais à lei? Ou a lei, para aquele que tem menos dinheiro ou uma cor da pele escura, que é preto, a lei é aplicada de forma diferente? Toda pessoa tem direito dos tribunais nacionais competentes remédio efetivo para os atos que violam os direitos fundamentais. Então, precisa tomar providência se ferir algum direito dela.
Ninguém será preso, detido ou exilado arbitrariamente, sem ter feito nada. Então, todo mundo tem direito ao acesso à justiça. Será que tem? Né? Toda pessoa acusada de um ato delituoso tem o direito de ser presumida inocente, até que se prove o contrário. Todo mundo é inocente. Será que é assim? Será que aquele moço que morreu semana passada, né, porque o policial matou ele e ele estava entrando dentro do carro dele, porque o policial achou que era um assalto, porque ele era negro e ele estava entrando dentro do carro dele. Será? Será que todo mundo é inocente até se declarar culpado? Então, tem direito à proteção da lei, tem direito à liberdade de mover, né, de ir e vir, né? Tem direito de procurar asilo em outros países, é o que está acontecendo, por exemplo, agora, né? Entre Ucrânia e russos, ucranianos fugindo para Polônia e outros países ali ao redor. Tem direito à nacionalidade. Tem direito de contrair matrimônio, fundar família. Tem direitos na relação de casamento. Tem direito à propriedade, a comprar, né? Tem direito à liberdade de opinião e expressão. Tem direito à liberdade de reunião e associação pacíficas. Então, tem direito a sindicatos, tem direito a partidos políticos, tem direito de tomar parte do governo do seu país, ok? Tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar saúde, bem-estar, alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e serviços sociais. Gente, será que esses direitos são garantidos no Brasil? Será que todo mundo tem uma alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e serviços sociais? Tem direito à instrução, né, a orientação, isso é bem... tem direito a participar livremente da vida cultural da comunidade, tem direito a uma ordem social internacional de direitos, tem deveres para a sua comunidade, né? Porque se você tem direito, você tem dever, você não pode sujar a rua, você não pode pichar os muros, enfim. Então, você tem direitos, mas tem deveres. E eu sempre falo, o Brasil assinou essa carta para assegurar todos esses direitos à população brasileira. E minha pergunta é, será que nós temos esses direitos? Porque, assim, os direitos humanos, ele é visto assim, porque protege ladrão, porque a gente escuta muita fantasia em relação aos direitos humanos, que são falácias, não são verdades. Os direitos humanos, eles estão aí para assegurar o básico, para assegurar que ucranianos possam sair desse país que está sendo bombardeado, para assegurar que uma criança tenha comida no prato, para assegurar que uma pessoa só vá presa depois de ser julgada, né? O que não acontece no Brasil, a maioria dos presos que estão na cadeia, eles ainda não foram julgados. Então, existe muita confusão sobre os direitos humanos. Eu trouxe aqui algumas reportagens de denúncias do Brasil na ONU sobre direitos humanos. Olha, Brasil é denunciado à Comissão de Direitos Humanos por crime de tortura. Defensoria de São Paulo relata agressões em série entre 2015 e 2017 a adolescentes em uma unidade de Fundação Casa, FEBEM, né, na prisão. Né? Os adolescentes estão na prisão e foram torturados aqui em 2015 e 2017. Governo federal denunciado na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Quando? 15 de junho de 2020.
Ó, um conjunto de organizações da sociedade civil denunciou o governo federal, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, nesta quarta-feira, por violação do direito a acesso a informações nas ações de enfrentamento à epidemia Covid. Por quê? Porque os direitos humanos asseguram que a gente tem acesso a, olha aqui, ó, qual que foi? A instrução. Se a gente não está tendo instrução durante a pandemia, não está tendo informações, não está sendo orientado, então é um direito que é violado. 15 de julho de 2020. Olha aqui. A Câmara, então, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos apresenta caso sobre o Brasil perante a Corte Interamericana. Que caso, hein, gente? Vamos ver? Da onde? 2021, ano passado. Né? O caso de Neuza Santos Nascimento e Gisele Ana Ferreira, relativos ao Brasil. O caso diz respeito à discriminação racial no trabalho, sofrida por Neuza dos Santos Nascimento e Gisele. Ai, que será que o Brasil tem racismo, gente? Com certeza, não é mimimi, não é. Após um anúncio publicado no jornal Folha de São Paulo sobre uma vaga na empresa Nipomed, as vítimas, ambas afrodescendentes, se apresentam na empresa manifestando interesse no cargo. A pessoa que as atendeu informou que todas as vagas estavam preenchidas, sem pedir nenhuma informação às candidatas. Hora depois, uma mulher branca esteve na mesma empresa, expressando interesse na vaga anunciada e foi recebida pela mesma pessoa que a contratou imediatamente. Após tomar conhecimento sobre esses fatos, o que aconteceu? A Gisele e a Neuza entraram com um pedido na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Diante do exposto, a comissão concluiu que o Estado não deu a resposta judicial adequada em relação aos atos de discriminação que elas sofreram. Então, a comissão concluiu que o Estado é responsável pela violação de direitos humanos, que ele diz assegurar. As garantias judiciais, a produção judicial que elas teriam que ter tido. Olha aqui um caso de violação. E daí você recorre, violou direitos humanos, recorre à comissão, e a comissão daí pune o Brasil, né? Então, entidades apresentam a Organização dos Estados Americanos denúncia de violações de direitos humanos e à saúde pelo governo Bolsonaro. O Brasil é denunciado na Corte Interamericana de Direitos Humanos por não punir as polícias militares por massacre do Castelinho, em 2021. Emboscada que matou 12 pessoas em 2002, envolveu mais de 50 policiais. Na visão dos especialistas, sentença pode ser um marco contra a impunidade de crimes cometidos pelo Estado. Governo é denunciado na Câmara Ibero-Americana de Direitos Humanos por falta de transparência e violações de direitos indígenas durante a pandemia, 2020. Comissão Interamericana de Direitos Humanos teve reunião com entidades da sociedade civil e ministérios afirmam que denúncias são infundadas. Então, assim, tem muita denúncia que a Câmara vai averiguar, né? Só que daí, ó, o governo fala que as denúncias são infundadas e a comissão daí vai averiguar, mas as denúncias são feitas. E possivelmente o governo vai ser punido nesse caso, né? Brasil será julgado por violações de direitos humanos. O julgamento ocorre por possíveis violações de direitos humanos contra comunidades quilombolas no Maranhão. Olha lá. Eu tenho um vídeo que eu vou disponibilizar para vocês. Mas o que eu trouxe aqui é para vocês conhecerem que existem direitos humanos. E o Brasil se comprometeu, junto com muitos outros países, a garantir esses direitos humanos a todos os brasileiros. Na prática, isso ocorre? Não. Mas o que acontece é que alguns brasileiros, quando isso não ocorre, eles vão atrás do direito. Nas câmaras interamericanas de direitos humanos. E daí o Brasil tem que reconhecer. Foi isso que aconteceu
Por exemplo, com a Maria da Penha. A Lei Maria da Penha. A Maria da Penha é uma mulher viva até hoje. O marido dela tentou matar ela várias vezes. E ela denunciava ele e nada acontecia. Então ela foi para a Câmara Interamericana de Direitos Humanos dizendo que ela não teve acesso à justiça, porque nunca prenderam ele, que ela também, outro direito humano, é o direito a viver, porque ela estava sofrendo ameaças de morte. E foi essa Câmara Interamericana de Direitos Humanos que obrigou o Brasil a instituir uma lei que combatesse a violência contra a mulher, que é a Lei Maria da Penha, que levou o nome dela, mas ela teve que ir nessa corte. Então, o que eu tô falando para vocês é a importância dos direitos humanos, porque essas cortes internacionais pressionam o Brasil para ele tomar medidas para proteger os quilombolas, para proteger os índios, para proteger as mulheres, para proteger os negros contra o racismo. São essas cortes internacionais, essas comissões que vão pressionar o Brasil. Então, trago aqui essa aula para vocês e acabo por aqui, que vai ter muita discussão sobre direitos humanos, então. Boa noite, gente.